Olá, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo hoje contando sobre os meus 2 anos no Canadá. E para começar esse vídeo eu vou voltar um pouco na história lá no Brasil para contar um pouco do que aconteceu até eu chegar no Canadá, que isso é bem importante. As pessoas só veem a parte boa, as pessoas só veem que o Alexson está no Canadá e que ele é sortudo, que ele teve uma sorte, que algo caiu do céu para ele chegou no Canadá. Não é isso. Eu vou mostrar um pouco do que aconteceu antes e também vou mostrar o que aconteceu nesses 2 anos de Canadá e o porquê que eu considero que eu tive sucesso nesses 2 anos. Porque muita gente vem para cá e tem que voltar porque não dá certo. Então o Canadá não é para todo mundo, o Canadá é para algumas pessoas. E fica comigo nesse vídeo, fica até o final que eu vou contar. Eu também vou trazer os próximos passos desse canal, porque esse vídeo aqui é tipo um encerramento de um compromisso que eu tinha com o público de trazer vídeo toda semana. A partir desse vídeo aqui não vai ter mais vídeo toda semana, vai ter menos vídeos nesse canal, vai ser um negócio mais prazeroso e o meu compromisso passa numa nova ideia que eu vou mostrar no final do vídeo. Então bora lá. Para começar, antes de chegar no Canadá, eu tive 10 anos de experiência praticamente me preparando. Então não foi um negócio assim que eu simplesmente decidi e vou ir. Não foi. Eu comecei a minha trajetória, na verdade, eu comecei bem antes. Quando era criança, eu já tinha experiência em computação de fazer servidor de jogo online para os meus amigos crianças jogar. Então imagina, eu tinha 10 anos de idade e eu estava botando servidor de jogo online. Coisa que eu faço hoje, trabalhando. Não no emprego atual, mas até porque eu não posso falar o que eu faço no meu emprego atual, porém eu já fiz isso em experiências anteriores de botar servidor online, coisa que eu fazia com 10 anos. Então a minha história começou lá na infância. Eu com 10 anos já estava trabalhando com isso e trabalhando não, eu estava brincando, estava botando no servidor final de semana, jogava, me divertia, segunda-feira voltava para a escola. E aí eu também tive o momento ruim da minha vida, que eu fiquei gordo, faltou autoestima, faltou amor próprio. Então eu era tão nerd que eu não cuidava mais de mim. E aí eu fiquei gordo, você pode ver aí na foto, não tinha mais amor próprio. E isso me atrapalhou na vida profissional depois, porque eu não tinha autoestima, eu tinha medo de falar em público, eu tinha uma comunicação que não era boa. Isso aqui que você está vendo agora de comunicar com você, é muito treino. Eu tive que entrar numa metodologia no Brasil, eu fiquei anos naquela metodologia para aprender a falar. Para falar em público foi muito difícil aprender a falar em público. Então, eu tive tudo isso e depois eu saí de casa, eu deixei a casa da minha mãe no interior, eu fui para a capital, eu fui morar na capital para aprender TI, eu fiz muito estudo, eu fiz minha faculdade na capital longe da minha mãe. E eu comecei a trabalhar, eu tive que pagar minha faculdade. Eu completei a minha faculdade pagando ela, trabalhando ao mesmo tempo. Coisa que eu falo para os canadenses, eles não acreditam. Porque aqui no Canadá as pessoas estudam, fazem uns estágios depois de terminar a faculdade e aí sim eles começam a vida profissional. Eu não, eu comecei a trabalhar já no meu primeiro ano de faculdade. Então foi um negócio bem difícil, assim, que ninguém percebe, mas eu consegui fazer isso. E para piorar essa história aí da minha mãe, eu saí do interior. Quando eu estava em Porto Alegre, eu tinha meu primeiro emprego, eu juntei dinheiro, eu fui para a Irlanda. E quando eu estava na Irlanda, em 3 meses de intercâmbio com meu próprio dinheiro, ninguém pagou esse intercâmbio, eu juntei esse dinheiro para ir. E alguém me ligou do Brasil para falar, olha, sua mãe morreu. E aí meu mundo acabou, minhas crenças mudaram. Eu fiquei pensando, eu vim para a Irlanda para voltar para o Brasil ganhando mais, porque eu ia aprender inglês e com isso eu ia ter mais dinheiro, eu ia ter chances de dar uma vida justa para minha mãe. E aí não tinha mais como. O meu maior objetivo de estar na Irlanda tinha acabado naquele momento. Então eu passei por isso, eu passei por vários outros momentos difíceis. Eu voltei da Irlanda, passei por um emprego que eu dei a vida. Eu trabalhava depois do horário, eu trabalhava mais de 45 horas por semana, mais de 50 horas por semana, porque a gente fazia as 44 horas todo dia, depois tinha que fazer
botar o checklist lá de quem poderia ficar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e quem poderia vir no final de semana. Coisas que eu achava que era normal no mundo de TI. Aqui no Canadá não existe isso, ainda bem. Mas eu passei por isso lá. Até que teve um momento que eu não estava mais dando conta do tanto trabalho que estava vindo pra gente fazer, que o meu rosto paralisou. Você pode ver aí na foto. Eu perdi a minha saúde por causa daquele trabalho. E eu fiquei 2 anos naquele trabalho. Quando eu estava no fim do meu trabalho com eles, eu tirei férias. Eu nunca tinha tirado férias com eles. E eu reservei 10 dias para fazer férias, depois de 2 anos sem nada. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 7 dias na praia, foi muito massa. E eu reservei 3 dias para São Paulo, porque eu pensei, São Paulo vai ter um evento de teste de software, que é o que eu faço. Eu vou naquele evento para aprender, eu vou trazer para melhorar o ambiente de trabalho, para passar conhecimento. Eu fui nesse evento, foi muito massa, conheci muita gente massa, conheci amigos lá que eu cultivo até hoje. E quando eu cheguei no primeiro dia depois das férias para compartilhar o que eu passei naquele evento, estava mega animado, né? Queria passar aquele conhecimento. O RH me chamou. E aí o RH me chamou e falou assim: olha, Alex, você está demitido. E aí o que eles usaram para dizer que eu fui demitido é que eu tinha muita hora negativa. Sendo que eu tive que fazer muita fisioterapia por causa do meu olho, da minha paralisia. Eu tinha que ir na fisioterapia de manhã cedo, botar choque para tentar alinhar novamente os músculos que não estavam mexendo mais. Então foi isso que eu recebi em troca de toda a vida que eu dei por eles, toda a minha saúde. Então, a partir de então, eu aprendi a não dar a vida mais para as pessoas, para as empresas. Eu aprendi que se o ambiente está tóxico, eu devo mudar. E eu fiz isso depois nos outros empregos que eram tóxicos. Eu larguei, eu não fiquei lá, porque eu sabia como era. Então eu aprendi muito com isso. E as pessoas acham que chegar no Canadá é fácil, mas não. Eu tive que passar por tudo isso. E isso foram só os highlights. Teve vários outros pontos que não cabe aqui nesse vídeo. E aí eu cheguei no Canadá inesperadamente. Eu estava num evento para dar uma palestra, os caras me encontraram lá e falaram: me manda teu currículo aí, gostaram, me botaram numa entrevista em 7 dias. Eu estava com uma oferta de trabalho na mão, sem esperar, sem saber o que era Canadá. Eu achava que Canadá era o quintal dos Estados Unidos, estava muito errado, ainda bem. E eu cheguei no Canadá muito aleatoriamente e foi muito massa esses 2 anos. Agora eu começo a falar dos 2 anos aqui. Cheguei sozinho com o meu gato. Eu vendi tudo no Brasil. Eu tinha contas a pagar no Brasil. Eu tinha várias contas a pagar. E eu não sabia como eu ia conseguir vir para o Canadá sem dinheiro. A maioria das pessoas vem para o Canadá tendo dinheiro e eu cheio de conta para pagar lá. E nesses 2 anos eu liquidei essas contas. Eu paguei os empréstimos que eu tinha. Eu juntei dinheiro no Canadá, então hoje, em vez de ter contas a pagar, eu tenho dinheiro, eu tenho investimento. Eu acho que isso é muito bom. Eu me considero um vitorioso na área financeira por isso. E não acho bonito também dizer que eu tinha contas a pagar, porque não é bonito e não recomendo ninguém a fazer isso. O que mais? Eu cheguei sozinho, eu tive que conhecer amigos do zero, eu tive que conhecer tudo do zero aqui, desbravar tudo do zero. Eu cheguei sem ter um inglês perfeito, eu não tenho inglês perfeito ainda, não é a minha primeira língua, nem português é perfeito, então eu imagino o inglês. Então eu tenho muito a melhorar nos idiomas aqui, principalmente o francês, que é o idioma que eu falo aqui em Montreal, no Quebec. Então eu aprendi francês do zero. Eu nunca pensei que eu ia falar francês na vida, eu cheguei aqui e hoje eu falo francês. Então tive mais isso nesses 2 anos. Eu morei em 4 lugares. Eu cheguei num estúdio, na verdade eu cheguei num lugar temporário. Como eu não tinha dinheiro quando eu cheguei, eu pedi para a imigração lá, para o agente que ajuda na recolocação de um profissional do Brasil para o Canadá. Eu pedi para ele: cara, me bota no mais barato, porque eu não tenho como pagar um hotel. Então ele me botou num lugar lá, tipo um basement, que era bem longe do centro, bem longe do meu trabalho. Fiquei lá naqueles primeiros dias sem dinheiro, até receber meu primeiro salário. Então eu tive tudo isso. Aí eu fui para um estúdio,
depois do estúdio eu fui para um apartamento de 1 quarto e agora eu estou num apartamento de 2 quartos, porque eu quero investir no YouTube, eu quero investir nos meus conteúdos, eu quero investir no meu trabalho que é de casa. Então eu estou pagando bem mais caro hoje, comparado ao primeiro lugar lá que eu morava, comparado ao último também. Então eu tive essa evolução, que apartamentos em Montreal não é fácil, é bem difícil. Eu conheci a minha namorada, que a gente vai fechar 1 ano no próximo mês. Ela tem tudo a ver comigo, a gente tá aí juntos, morando juntos, a gente tá um ajudando o outro, eu ajudo ela me ajuda, é um relacionamento muito legal, assim, para ambas as partes. E também eu tive uma demissão aqui no Canadá, que foi algo muito ruim, porque eu cheguei no Canadá, eu dei a vida de novo. Eu achei que valia a pena dar a vida, e eu considero que vale a pena a gente dar um pouco a mais. No caso, eu não dei a minha saúde dessa vez, eu investi a minha vida nessa empresa que me trouxe, porque, eu tô saindo do Brasil, tô chegando no Canadá, eles me buscaram, eles me patrocinaram, eles fizeram tudo. Então eu estudei, eu trabalhei mais do que eu precisava, eu ficava mais tarde, eu cheguei a trabalhar meia-noite, coisa que ninguém faz aqui, ninguém. O chefe falava, cara, não faz isso, e eu ia lá e fazia porque eu gostava de fazer. E no final de tudo, depois de 1 ano fazendo isso, a minha avaliação anual foi acima da média, coisa que não é fácil. Eu nunca tive uma avaliação acima da média em todas as empresas que eu passei, porque eles alegam que acima da média é raríssimos casos. Então eles me deram esse acima da média, não foi o excepcional, porque eu acho que isso é impossível, ninguém dá isso. Pelo menos essas empresas que eu trabalhei, ninguém dava. E aí eles conseguiram me dar o acima da média, que é o nível 4 de 5. Geralmente as pessoas pegam o 3 de 5, que é o esperado, que é o que a empresa espera de você. E eu tive tudo isso para chegar o Covid, para chegar essa pandemia e estragar com a empresa. A empresa foi vendida no mesmo tempo que o Covid. Depois que o Covid chegou, antes do Covid chegar, eles venderam a empresa, aí veio o Covid e acabou com a empresa. E a empresa mandou embora 60 pessoas. E eu estava nessa lista. Eu cheguei aqui, só tinha direito a trabalhar para essa empresa, então, por ter sido dispensado, não foi nem demitido. Esses dias eu aprendi que no Canadá ou você é demitido por fazer algo ruim, ou você é dispensado por não ter trabalho. Então eu fui dispensado, eu falei que eu fui demitido nos vídeos anteriores. Então eu fiquei assim, cara, se eu não encontrar nada agora eu vou ter que voltar. Tudo que eu dei a vida aqui, tudo que eu deixei para trás no Brasil, eu vou ter que voltar e recomeçar do zero de novo. Já basta ter recomeçado do zero para chegar no Canadá, agora de novo, voltar para o Brasil recomeçando do zero. Mas não foi isso que aconteceu. No fim, nesses 2 anos aí, no finalzinho ali, depois da demissão, eu consegui 4 ofertas de trabalho e finalmente eu encontrei a empresa que eu sempre sonhei em encontrar, não o nome da empresa, mas sim o ambiente. Um ambiente que é massa, que as pessoas pensam em evoluir, que as pessoas têm compaixão uma com as outras, que tem empatia, que não tem esse negócio de trabalho depois do horário. Ninguém gosta de fazer isso no Canadá e a empresa deixa bem claro que não é para fazer isso. Hoje é segunda-feira, eu tô aqui no sol, no parque. Segunda-feira, gente. E eu tô aqui sem trabalhar, mas tô ganhando porque tem um negócio especial da empresa que ela deixa os funcionários trabalharem de 14 em 14 dias, no caso não trabalhar, se chama Magic Mondays. Então a gente fica com um dia livre a cada 14 dias até voltar para o escritório depois da pandemia. Então tudo isso, eu saí de toda aquela parte ruim de empresa que me tirou saúde, todas as perdas, todas as partes difíceis do passado para chegar hoje aqui e ter essa tranquilidade que eu tô tendo. E eu percebi também que eu posso ir além, eu posso dar um passo a mais. Então agora venho a novidade do canal, que eu tô pensando que eu não vou mais ter esse compromisso com o canal Alexson Fortes,
eu vou deixar esse canal para postar minhas viagens, para postar o meu lazer, para postar as coisas que eu gosto de fazer, tipo ir pro parque, fazer atividade física, viajar. Tem uma viagem marcada aí, tomara que o Covid não cancele ela. Eu vou fazer a vacina semana que vem. Então, vou deixar esse canal mais como sem obrigação, mas postando as coisas que eu realmente amo fazer fora da minha área de atuação. E eu vou criar um canal novo. Essa é a grande novidade. Eu vou criar um canal novo sobre teste de software para falar em inglês. Eu pensei, vou fazer um teste de software em português. Mas hoje eu sou referência para algumas pessoas aqui no Canadá. Na empresa anterior eu fui referência para várias pessoas também. Então eu tenho muito conteúdo que as pessoas não conhecem aqui no Canadá, elas não conhecem nos Estados Unidos, não conhecem na Europa. Eu tenho muita experiência, principalmente esse trabalho aí. Tudo que eu passei nesse vídeo, eles não têm, porque a cultura aqui é diferente. Então eu tenho muita coisa a ensinar para eles também. E eu vou dar esse passo. E eu não acho que é maior que a perna, eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu vou fazer um canal em inglês, eu vou começar a ensinar as pessoas do mundo todo, não só do Brasil. Então se você souber inglês, fica acompanhando aí nos vídeos que daqui a pouco, nos próximos meses, talvez, próximas semanas, eu vou postar qual que é o canal. Eu vou preparar o canal muito bem, porque agora eu tenho experiência com o YouTube. Eu vou fazer um negócio bem profissional sobre qualidade, sobre agilidade, sobre TI, sobre tudo que eu sei que eu faço há muito tempo. Eu vou fazer e eu vou deixar esse canal mais para o uso hobby da coisa. Então era isso. Eu acho que esses 2 anos aí foram muito bons, foram muito difíceis. Foi muito difícil passar por tudo isso, e principalmente com uma pandemia e ser imigrante e estar sozinho no outro lado do mundo, foi bem difícil. Mas antes de eu chegar aqui foi mais difícil ainda, então eu estava pronto. Então fica um pouquinho aí da minha vida, fica um pouquinho do que aconteceu dos 2 anos. E obrigado por todo mundo que fez parte desse projeto. Eu realmente dei o meu máximo em postar 2 anos seguidos aí, toda semana, fazendo live, fazendo vídeo, ajudando as pessoas, respondendo perguntas. Eu vou continuar respondendo, vou continuar sendo eu, vou continuar sendo esse cara que vocês conhecem, sem máscara. E obrigado demais por tudo que a gente passou aí. Então, vejo você no próximo canal assim que ele estiver pronto. Obrigado.